50% dos pacientes não têm chance sequer de chegar ao hospital. Morrem imediatamente. Dos 50% que escapam, grande parte vai ter um novo sangramento nas primeiras 24 horas. Dr. Paulo, aneurisma é realmente preocupante? E se é preocupante, quais números nós podemos dar aqui? Você foi muito feliz em colocar que é uma doença silenciosa, e realmente é uma doença silenciosa. Você me pergunta de números, né? Então, o pessoal que de repente achou a arte divulgando essa live sensacionalista, a gente já começa a demolir essa impressão de sensacionalismo com os números, né? Então, quando um aneurisma cerebral ele rompe, 50% dos pacientes não têm chance sequer de chegar ao hospital. Morrem imediatamente. Dos 50% que escapam, grande parte vai ter um novo sangramento nas primeiras 24 horas. E aí entra de novo nessa roleta russa, de tal forma que depois de um mês, se eu pegasse 100 pacientes com ruptura de aneurisma, cerca de 1/3 voltariam para casa, os outros faleceriam. E esse 1/3 voltaria com uma grande chance de voltar com um grau de sequela razoável. Tá? Às vezes até uma sequela que a gente chama de desabilitante, ou seja, o indivíduo começa a depender de terceiros até para atividades cotidianas, de higiene, etc. Então daí a gente já tira a gravidade extrema dessa doença que é tão pouco divulgada, não só no nosso país. Os Estados Unidos eles têm até, do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil as campanhas Novembro Azul, Outubro Rosa, etc., eles têm lá o que eles chamam de Brain Aneurysm Awareness Day, ou seja, o dia de consciência sobre os aneurismas cerebrais, porque lá eles têm a Brain Foundation, eles têm, enfim, um outro tipo de engajamento da sociedade em relação a isso, né? Por que se trata de uma doença silenciosa? Primeiro, o espectador precisa entender que é uma doença de natureza vascular, assim como o infarto, assim como o AVC. E quantas pessoas você já conheceu que infartaram, você fala, nossa, o fulano morreu de infarto. Você fala, nossa, mas ele não tinha nada. Pois é, porque as doenças vasculares, em sua grande maioria, elas são silenciosas até que elas decidem se manifestar. E aí, quando elas se manifestam, usualmente é de uma forma bastante agressiva, de uma forma muito, muito grave, né? É assim com infarto, é assim com AVC e é assim com aneurisma cerebral, né? O público precisa ter essa consciência. Você falou aneurisma e AVC, né? Vamos aqui didaticamente explicar, porque às vezes as pessoas podem ficar, mas é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Então, o que é o aneurisma e o que é o AVC? O pessoal que está assistindo entender, AVC é um termo genérico, ele designa acidente vascular cerebral. O que pode ser isso? Isso pode ser desde uma ruptura de um vaso, um sangramento, até o entupimento de um vaso e um infarto cerebral. Do jeito que as pessoas mais usam, que falam, o fulano teve um derrame. O derrame é o quê? É uma isquemia cerebral. É a mesma coisa que um infarto cardíaco, só que no cérebro. Quando um vaso entope, não vai fluxo sanguíneo para a área que aquele vaso deveria entregar, então não chega oxigênio, não chegam nutrientes, aquela área cerebral morre. O aneurisma, quando ele rompe, ele causa uma hemorragia, não necessariamente no interior do cérebro, ele pode causar hemorragia entre o cérebro e a meninge, que é o que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Essa é a forma de apresentação mais frequente do aneurisma. O aneurisma em si, ele é uma doença que tem como substrato principal um defeito na parede da artéria. Então, para o pessoal que está em casa, a artéria é o vaso que leva o sangue do coração para o cérebro. Tá?
Essa artéria, ela naturalmente, ela tem 3 camadas. A camada interna, que a gente chama de íntima. Uai, seu app de vídeos curtos.